No episódio de hoje tem o estudo de stablecoins do BIS, vinho tokenizado, a batalha da SEC contra a Uniswap e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro Drops de hoje, a gente comenta sobre um novo relatório sobre stablecoins do BIS. O BIS, que é considerado o banco central dos bancos centrais, é o Bank for International Settlements, e é uma das principais entidades no mundo trabalhando para a adoção de regulações para criptoativos, envolvendo aí desde CBDCs, passando por stablecoin, DeFi, ativos tokenizados, né, ativos reais tokenizados. E esse relatório é um relatório interessante porque ele olha para os avanços e para os desafios em relação à regulação de stablecoins ao redor do mundo. Esse relatório é interessante, ele avança sobre questões de estabilidade, afinal de contas nós estamos falando aqui de stablecoin, então eles tratam essa característica das stablecoins como uma promessa, né? Lembrando que stablecoins, o conceito por trás das stablecoins básico é que elas sejam representações on-chain, ou seja, na blockchain, de uma moeda fiduciária, uma moeda tradicional. A maioria, vasta maioria delas, quase a totalidade delas, é emitida atrelada ao valor unitário do dólar americano. Então, eles encaram isso como um mecanismo de promessa, não como um mecanismo estabelecido, né, de equilíbrio estático entre o valor de uma stablecoin, né, e a sua paridade com uma moeda fiduciária, no caso aqui, o dólar. Eles reconhecem os benefícios, né, das stablecoins, especialmente naquilo que tange a inclusão financeira, que tange a redução de custos e eficiências nos pagamentos cross-border e também na habilitação das finanças descentralizadas, e aí passam a comparar, né, com, entre vários países o tipo de regulação em várias jurisdições, né, tipificando cada uma dessas abordagens, né? Questões aí como instituições financeiras, como bancos ou não bancos emitindo e controlando reservas para stablecoin, novos tipos de entidades financeiras com licenças específicas cripto, né, tocando essa questão das stablecoins e as variações entre as diferentes jurisdições, e regulações que obviamente estão baseadas em controles prudenciais, né, de reservas de risco, questões de governança, questões de prevenção à lavagem de dinheiro, que são parecidas entre legislações e jurisdições, mas não necessariamente iguais. E aí vem o problema que esse relatório endereça de maneira mais central, que é o escopo dessas regulações, a taxonomia, né, o vocabulário, os termos usados para regular ou para dar um arcabouço legal a stablecoins são variáveis significantes, né, variam significativamente entre cada um dessas jurisdições, o que significa que não existe uma padronização ou uma clareza em como esses ativos digitais são vistos em diferentes jurisdições. E aí, como você tem esse ativo praticamente sem fronteira, porque eles rodam em blockchains que são eminentemente digitais, despermissionadas e sem fronteira, você acaba criando um espaço de arbitragem regulatória, né, em relação não só à emissão, mas também ao uso dessas stablecoins, o que dificulta o monitoramento, dificulta o estabelecimento de um padrão e, obviamente, como é um ativo basicamente utilizado em operações cross-border, você acaba tendo diferenças entre as fronteiras
que operam ou interoperam com esse tipo de ativo. Eles terminam o relatório discutindo como melhorar a adoção das stablecoins para que o avanço da sua adoção não seja da mesma maneira, né, de maneira proporcional, um aumento dessa confusão regulatória, né, sem um framework padrão para que os países consigam trazer para dentro das suas economias esse tipo de ativo. Achei bem interessante. Obviamente, a gente tem algumas diferenças, né, conceituais em relação a como o BIS opera, mas é um estudo importante para a gente ficar de olho. Muitos países vão adotar algumas das recomendações ou vão fazer parte desse grupo de discussão. Quem acompanha o Block Drops há mais tempo vai se lembrar que eu citei aqui algumas vezes que o primeiro caso de uso de ativo tokenizado, ativo real tokenizado, que cruzou pela minha frente foi um caso de uso de rastreamento, né, operacionalização, rastreamento de vinho entre a Califórnia e a China pela startup Gliding Eagle, que foi lá nos idos de 2016. Eles já estavam fazendo rastreabilidade de vinho, né, de um jeito que ia além das criptomoedas. Foi o primeiro caso desses que abriu a minha cabeça para questões de rastreabilidade, né? E obviamente a gente viu muito disso acontecer em outros setores e em outros ativos. Esse segundo drop, a gente ataca aqui o projeto da GRT Wines, que é uma startup formada por 2 executivos que vêm do mercado de vinho, de colecionamento, né, de coleção de vinho, e um crítico chamado James Suckling e o chairman da CLSA, o Jonathan Sloan. E a GTR Wines, ela é uma plataforma de negociação entre colecionadores e investidores, que oferece aí quase um marketplace, né, para tokenização e um mercado secundário de acesso a essas coleções como se fossem, né, ativos. Então são ativos de vinho tokenizado. Cada um desses vinhos tem um certificado digital emitido, né, correlacionando o certificado e a garrafa direto do Envase. E aí, direto do Envase, isso vem dessas garrafas, já vem para a plataforma. Eles são armazenados, então ficam em custódia dessas vinícolas, né, as vinícolas premium aí que participam dessa rede, até que eles estejam prontos para serem negociados e aí finalmente entregues para o consumidor final. Então a negociação acontece no ambiente digital e a entrega, né, o delivery, é feito para o consumidor final que vai finalmente consumir aquele vinho. De acordo com a nota aqui, os dados do site Statista, esse é um mercado estimado para 2024 em 60 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Então, a gente está olhando aqui para um mercado que tem realmente um grau de liquidez, né? Desculpa o trocadilho, mas é um mercado interessante e, obviamente, com o mercado digital você consegue dar mais liquidez para tudo isso e, de acordo com os fundadores aqui, tem espaço para democratizar o acesso a esse tipo de ativo utilizando essa infraestrutura digital. O Victor Yin, que é o CTO e também um dos cofundadores da GRT Wines, ele diz o seguinte, aqui eu abro aspas, com o uso de contratos inteligentes, a gente amplia a capacidade de prova de proveniência e propriedade, efetivamente melhorando toda a transparência e segurança que esse mercado enfrenta com os falsificadores, fecha aspas. Então, imagina você agora poder, né, negociar vinhos de alto valor, conseguindo aí ter certeza de que você não está sendo passado para trás. O outro cofundador aqui, o Jonathan Sloan, diz o seguinte, eu abro aspas novamente, ativos alternativos
tradicionalmente, como os vinhos envelhecidos, arte, né, de alto padrão e relógios de luxo, ganharam tração significativa entre compradores jovens e servem tanto como diversificação de portfólio de investimento como exemplo de estilo de vida, fecha aspas. Ou seja, tem mercado, tem quem compre e agora tem quem facilite isso de maneira digital. Vai ser interessante ver o uso desse tipo de ativo também como garantia, né, como colateral para outras operações on-chain financeiras. Vamos ver se isso se desenvolve, porque está aí a grande interoperabilidade e composabilidade que permitem as tokenizações de ativos desse tipo. Na terceira nota de hoje, a gente vai comentar aqui sobre uma notícia que afetou o mercado de DeFi, né, de finanças descentralizadas essa semana, que foi a emissão de uma Wells Notice pela SEC, que é a CVM americana, né, Securities and Exchange Commission, emitida para Uniswap, para a entidade conhecida como Uniswap Labs, que é a empresa que faz o desenvolvimento do front-end de acesso ao Uniswap Protocol. E a gente começa esse papo aqui explicando o que é uma Wells Notice, né? Uma Wells Notice é
E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Espaço Colab é um projeto de educação para levar a Web3 a escolas públicas no Brasil. Precisa da sua ajuda? Clica aí no link da descrição do episódio para saber como faz para ajudar. A Fuse Capital e a Transfero anunciaram uma parceria e lançaram a BRX, que vai acelerar a descentralização dos mercados financeiros tradicionais. A Emurgo fez uma parceria com a Huawei Cloud para expandir a rede Cardano e escalar soluções Web3 na região da Ásia-Pacífico. O JP Morgan anunciou que está integrando o seu mecanismo de liquidação, o JPM Coin, com a plataforma de tesouraria Kyriba. A Copper, a Name e a Aeon completaram o primeiro piloto regulado para seguros cripto. O Banco Votorantim está testando venda de carros como parte do seu piloto de CBDC no Drex, usando aí Parfin e Consensus. E agora é possível comprar dívidas para a construção de um novo hotel Hilton em El Salvador, na camada 2 do Bitcoin chamada Liquid. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para o Ariel Alexandre, Gustavo Cunha, Taro Ogata e Cláudio Just. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.